Oi, essa videoaula é referente ao tópico 15.7 Moléculas Independentes, do livro Físico-Química, volume 2, Peter Atkins. Para entender melhor o assunto, devemos considerar que tais moléculas estão em um ensemble canônico. Nós sabemos que um ensemble é um sistema composto de moléculas que interagem umas com as outras. A esse sistema aplica-se a função de partição canônica, no qual o sistema está sujeito à troca de calor com o ambiente, a temperatura fixa, volume e número de partículas. A seguir, veremos o que acontece com a função de partição quando essas moléculas forem independentes. A energia total E de um ensemble composto de moléculas independentes é dado pela soma das energias dessas moléculas. Lê-se energia da molécula 1 no estado I, mais energia da molécula 2 no estado I, e assim por diante. Deixando a função de partição da seguinte forma. Mas há outra maneira de representar a equação de partição para moléculas independentes, que é a forma reduzida. Qzão igual a Qzinho elevado a N. Desse modo, cada molécula ocupa todos os seus próprios estados individuais. E em lugar de somar sobre todos os estados I do sistema, nós somamos todos os estados I da molécula 1, mais todos os estados I da molécula 2, e assim por diante. Agora falaremos um pouco sobre moléculas independentes, distinguíveis e indistinguíveis. Se todas as moléculas forem idênticas e se deslocarem para todo o espaço, não podemos distingui-las. Então, não é válida a relação de Q igual a Qzinho elevado a N da função de partição canônica. Quando se escreve Q igual a Qzinho elevado a N, superestimamos o valor de Q, pois conta-se mais estados quando passamos da soma sobre o estado do sistema para a soma sobre o estado das moléculas. A análise do problema é bastante complexa, mas concluímos que, exceto em temperaturas muito baixas, então temos o fator de correção. Se temos as moléculas 1, 2 e 3 nos estados A, B e C, respectivamente, e um membro do ensemble tem a energia igual à da equação representada, esse membro será indistinguível de um outro membro formado pelas moléculas 1, 2 e 3 nos estados B, C e A, respectivamente, ou em qualquer outra permutação. Nesse exemplo, existem 6 permutações, então o fator de correção irá equilibrar a equação. O fator de correção é igual a 1 sobre n fatorial. Para uma molécula ser indistinguível, as moléculas devem ser de uma mesma espécie. Um átomo de argônio nunca é indistinguível de outro átomo de neônio, como podemos ver na figura abaixo. Porém, a identidade não é o único critério. Por exemplo, cada molécula idêntica numa rede cristalina pode ser identificada por um conjunto de coordenadas. As moléculas idênticas da rede, portanto, são distinguíveis. Já em um gás, as moléculas se movimentam em diferentes direções, de maneira que não podemos identificar uma dada molécula. A entropia de um gás monoatômico é determinada pela equação de Sackur-Tetrode. Ela estabelece que a entropia molar de um gás perfeito de massa molar elevada é maior que a de um gás perfeito de massa molar pequena, ambos sob as mesmas condições.
Para um gás de moléculas independentes, a função canônica pode ser substituída pela seguinte expressão. Então, a equação da entropia fica dessa forma. Sendo o número de moléculas muito grande numa amostra comum, podemos aproveitar a equação de Stirling para chegar a esse resultado. Um gás de átomo se movimenta por translação, exceto em excitações eletrônicas, e a função de partição, como mostra a imagem, possui no denominador o comprimento de onda térmico representado pelo lambda. A entropia, então, é dada pela equação a seguir. Por fim, quando ocorre a expansão isotérmica de um gás perfeito monoatômico, a entropia é calculada através da sua variação. E assim terminamos a videoaula. Obrigado pela atenção.